Olá, sejam bem-vindos. Hoje trago-vos um vídeo em que vou falar dos livros que fazem parte da minha vida, por assim dizer, ou os livros que eu gosto. Muitos livros da parte da minha vida não tenho porque, infelizmente, para uma pessoa que gosta de ler e gosta de ter uma biblioteca, os livros da minha infância, os livros de quando era mais jovem, eu fui dando-os, vendendo-os, e acabo por não ter muitas das coisas antigas. Portanto, eu, como adulta, já fui comprar alguns livros também de infância e outros que me lembrem que gostava e que voltei a comprar, portanto, as coisas resolvem-se de uma forma ou de outra. Vou começar a falar dos livros porque a lista ainda são alguns dos que tenho comigo e vou tentar não demorar muito. Primeiro vai ser os livros da Beatrix Potter. Este foi uma compra como adulta. Eu gosto muito desta autora, não só pelas ilustrações, porque as ilustrações são amorosas. Os trabalhos de ilustração dela, dos animais, especialmente da vida selvagem inglesa, são lindíssimos. E a Beatrix Potter, para mim, é um símbolo do feminismo e por várias razões. Porque, primeiro, tendo em conta a época em que ela nasceu, não era fácil ser uma mulher independente. E ela não só transformou-se numa mulher independente, depois casou-se, obviamente, mas ela ganhou dinheiro como vendedora de livros, ou seja, como escritora e ilustradora, e só mais tarde é que se casou. Ela foi das primeiras mulheres naturalistas, acho eu, na Inglaterra. Não estou em dúvida, mas eu acho que ela, se não foi a primeira, foi das primeiras. E foi também das primeiras pessoas a reparar que a Revolução Industrial estava a levar a um êxodo rural e queríamos levar a uma perda de muita fauna e flora que existiam por parte da interação na agricultura e não só, ou seja, iríamos perder muito da paisagem tipicamente, naquele caso tipicamente inglesa, e que fazia falta à agricultura. Então foi ela que, para não levar a uma perda de alguma fauna, de alguma flora silvícola, que levou começou a comprar terrenos e a mantê-los e a permitir que as pessoas continuassem a fazer a agricultura como quisessem. Por isso, isto é um símbolo para mim de uma boa, da vida selvagem, por assim dizer, e como podemos ver a vida. Outro livro que eu gosto muito é o livro da Selva. Eu tenho esta edição pequeninha que comprei no Alfarrabista, no entanto, não foi neste que eu li. Eu li naquelas edições que tem o lobo, acho que é o lobo que está na capa, são dois volumes. E assim, entretanto, já o passei. E comprei este porque eu gosto de livros de capa duras e com desenhos assim. Se bem que esta é uma edição que é muito comum nos alfarrabistas, acho eu. Rudyard Kipling, para mim, é um autor muito bom. Consegue-nos transportar claramente para a Índia. Conseguimos sentir o calor, a umidade no ar, etc. E ele e o Emile Salgari acho que são muito bons a fazer descrição da Índia. E eu gosto também da forma como ele interpreta os animais, porque tal como a Beatrix Potter, não os transforma demasiado infantis, ou seja, não faz deles animais perfeitos, acabam por ser às vezes um bocado cruéis do que estamos habituados, se calhar, para histórias infantis, mas também não são cruéis, por assim dizer, ou seja, são boas formas, para mim são bons contos para crianças, um pouco mais próximo da realidade, posso dizer assim, talvez. Outro livro, e este foi daqueles que eu comprei, que eu me lembrava, que adorei na minha infância ou no início da adolescência e que dei-o, foi o Eu Quero Escrever uma História de Amor, do Clube das Amigas. Este livro, eu gosto deste livro por duas situações. Por primeiro, acho que a personagem principal é introvertida. Ela quer escrever um livro, isto passa-se no Natal. E depois tem aqueles problemas todos de família que é típico nos filmes e aventuras de Natal, e eu adorei. Eu lembro-me que li este livro numa noite e na noite a seguir li-o novamente, porque eu tinha gostado mesmo muito da história. E depois no outro dia no blog eu fiz um livro, um post acerca de livros conforto, e lembro-me e falei neste e comentei que não tinha, que infelizmente já não tinha o meu livro, e que gostaria de ter porque não são livros muito como este, pelo menos não aparece muitas das vezes. E uma das leitoras tinha, e foi assim que consegui ficar com este. Outro livro que eu gosto muito, porque gostava do filme, é A História Interminável, de Michael Ende. Esta edição é lindíssima porque, eu vou-vos já mostrar, temos as letras em duas cores, não sei se conseguem ver. Temos as letras na cor verde,
que é a história que se passa dentro do livro, e vermelho, que é a história da personagem que nós estamos a ler aqui, que é o Bastian. Isto é a história do Bastian, que é um miúdo introvertido, que a mãe morreu, o pai, pronto, não está muito bem, não é? Como é de se esperar, e ele sente-se um bocado sozinho, desamparado, e está a sofrer de bullying, e ao fugir, um dia ao fugir nos rapazes que lhe faziam bullying, entra num alfarrabista que tem um livro. Aquele livro tem uma espécie de encanto sobre ele, e ele rouba. Só que o Bastian é muito engraçado, é muito... Porque ele começa a pensar, oh meu Deus, eu roubei um livro, vou ser preso, meu pai vai ficar desiludido comigo, o que é que vai ser da minha vida? Não, eu vou ter que me esconder. Onde é que ele se vai esconder? No sótão da escola. E começa logo a fazer o filme todo. Por acaso eu identifico muito com o Bastian nesse aspecto. Ele começa a fazer o filme todo e pronto, que vai ter que viver o resto da vida lá em cima, vai ter que ir buscar comida quando já não tiver ninguém na escola. E está um dia chuvoso, como hoje, e ele começa a ler o livro para se entreter, para se acalmar. E então um livro, ele começa a ver e ele vive as histórias. Só que, para além da emoção dele, o livro provoca nele também, as emoções dele provocam efeitos no livro. E é assim que dá-se a história interminável. É uma história que sobre autodescoberta, sobre às vezes os desejos não são se calhar as melhores coisas se acontecerem. E é o sonho de se calhar de qualquer pessoa que gosta de ler, quer entrar na história. E a história desenvolver-se à medida que nós queremos. Portanto, é um livro, acho que é infanto-juvenil, mas eu recomendo, que é muito bom. Um livro que eu gostei muito é um livro de divulgação científica, que é o Life Everlasting, de Brian Berndt Heinrich. É um livro que fala sobre a morte do mundo animal, principalmente em corvos e em besouros, que eram os animais que o Berndt estuda mais. Isto passa-se basicamente, acho que é no norte da América, e é a história de vários episódios dele e a interpretação dele e da morte para os animais, que de facto é uma coisa tão simples e comparativamente a nós humanos que complicamos bastante. E é uma boa forma, é um bom livro, e já para não falar que a contracapa é lindíssima, eu adoro a contracapa. Tem estes desenhos assim a sépia. E gostei muito. Se gostam do tema, excetuando os animais, aconselho, porque é tem boas reflexões. Outro livro que eu gostei muito, por causa do seu humor negro, a loja do suicídio, The Suicide Shop, de Jean Toulet. É a história em que os Tuvache, a história da família do Tuvache, que tem uma loja de suicídio em que, sim, é uma loja onde nós entramos e vamos comprar as coisas para nos suicidar. E entre várias categorias, cordas, facas, venenos, é só escolher. É uma coisa muito caricata, é muito engraçado. Só que esta família, parecendo ser o estereótipo do deprimido, do pessimista, de tudo o que pode acontecer de mal, um bocado tipo como a família Addams, mas sem a parte até mais engraçada. Não, eles são mesmo muito escuros. Nasce um filho, que agora não me lembro do nome dele, que não tem aqui, nasce o filho mais novo. E o filho mais novo é exatamente o oposto de tudo que a família é. E é isso que vai formar um enredo muito cómico, mas também com muito humor negro, e que vai dar uma bela lição à família. Outro livro que eu li por recomendação no liceu foi Os Homens das Cavernas Também Oferecem Toblerones, de Francisco Salgueiro. E eu li Francisco Salgueiro antes de ter sido conhecido pelo o Fim da Inocência. E não cheguei a ler O Fim da Inocência, por exemplo, mas também não é um tema que me agrada. Não é um tema que me agrada, não é um tema que chama muito drogas. Mas gostei dos romances dele, excepto o Amor em Copacabana, que esse não gostei mesmo nada. E Os Homens das Cavernas Também Oferecem Toblerones. É um livro que tem Toblerones, eu adoro Toblerone. Não, por acaso acho que só aparece numa parte os Toblerones, mas é um livro em que as aparências muitas vezes enganam e acaba em Chernobyl. Portanto, passamos de uma ilha paradisíaca para o Chernobyl, portanto tem uma mudança assim um bocado drástica de eventos, e é muito bom. É um romance engraçado, é um romance leve, lê-se muito facilmente, e eu gosto muito da escrita de Francisco Salgueiro.
Outro livro que eu gostei muito foi o Danças da Floresta, de Juliette Marillier. Aliás, eu acho que isto até pode ser uma representação da escritora. Foi o primeiro livro que eu li dela e eu gostei porquê? Primeiro, porque isto é uma espécie de reconto daquele das 12 bailarinas. E não só porque tem este ambiente todo de folclore, de fantasia, fadas, e passa-se na Roménia. E eu gosto muito da Roménia, o meu pai viveu lá há algum tempo e eu fui visitá-lo e simplesmente aquele país é lindíssimo. Esqueçam aquela ideia de que é um país de leste, porque é um país que mesmo ainda agora é muito pristino, tem paisagens lindíssimas, sendo a altura seja que a altura do ano for, e tem muita história. As pessoas são todas muito simpáticas, é muito seguro. E o ambiente que vivem lá conseguem claramente depois de estar lá imaginar este livro, que é um ambiente escuro, por vezes, soturno, mas que tem uma magia no ar que não conseguem compreender. E por isso eu adorei o Danças na Floresta. Outro livro que eu gosto, vocês já estavam a contar que estes fossem aparecer aqui, provavelmente, O Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis tem uma história, não sei se já contei, porque igual aos 100 anos de solidão, como eu estou a fazer agora, a primeira vez que li, começou com uma aposta também. Eu sou uma pessoa que assim dava muitas apostas. E então apostei com o rapaz da minha turma, eu gostava muito do filme Senhor dos Anéis, adorava o Legolas, tinha uma paixão pelo Legolas, não minto, naquela altura, o cabelo loiro encantava-me. O que aconteceu? Ele perguntou-me se eu tinha lido os livros, eu disse que não, e ele, como gostas tanto da história e sabes tanto e não leste os livros, como pode ser? Eu já li, e eu já leste, eu também sou capaz de ler, mas é um livro muito difícil, demora muito tempo a ler, não sei o quê, e eu demoro muito tempo a ler, por amor de Deus, eu já vi também os livros, não é assim tão difícil. E foi assim que começou a aposta, e claramente eu li mais depressa do que eu. Mas também penso que foi daí que retirei um bocado do impacto da primeira experiência, porque não devo ter absorvido a história como devia ter absorvido, embora eu tenha adorado. Mas, por exemplo, Os Duas Torres, eu não me lembrava quase nada do que se passava no livro, e mesmo no terceiro lembrava-me do capítulo que foi o meu favorito, que é quando a Éowyn e o Faramir começam a ter relacionamento. E só me lembrava basicamente do primeiro livro, porque foi o livro que li, se calhar, com mais atenção, porque os outros dois já estavam prazos a chegar ao final e eu tinha que me despachar. Estes livros para mim significam muita coisa porque li-os em muitas fases muito especiais da minha vida e então têm muito significado para mim, não só o livro em si, mas os momentos que tenho com eles. Como podem ver, excepto este que comprei há pouco tempo, porque eu comprei estes dois primeiros, já estão assim um bocado velhinhos. E depois eu tinha aquelas edições do filme, com as capas do filme e com fotografias dos filmes. Péssima ideia. Não comprem porque as imagens saem e esqueçam. Outro livro que eu gosto muito foi o Dune, de Frank Herbert. Eu cheguei a recomendar-lhes para o desafio que está a acontecer agora do Sci-Fi Challenge. É um livro de ficção científica. Para mim é um clássico, acho eu, em que temos de tudo. Temos intriga, problemas com casas de famílias, problemas políticos, temos traição, temos paixão, temos autodescoberta, temos magia, não é bem magia, mas temos uma espécie de magia, temos luta, minhocas gigantes que andam pelo meio de uma areia de um deserto, um planeta que ninguém diria nada, mas que é super importante. Temos tudo, temos profecias, so on, so on. É um livro muito completo, é um livro bastante complexo também, na minha opinião. Não é tão fácil de ler quanto isso, não é um bicho de sete cabeças, nada disso, é só mais porque a história é bastante, demora a desenvolver. Em todo ele, e portanto às vezes pode custar um bocado a leitura, mas é um bom livro e é uma boa história e eu agora quero ler o restante, quero saber o que é que vai acontecer com o Muad'Dib e com os filhos dele. Outro livro que também tem muita história e que eu gosto muito é o George Martin, Guerra dos Tronos. Este primeiro livro eu comprei-o quando saiu o último livro do Harry Potter em Portugal. Na Bertrand em Viana, no shopping, tinha a configuração antiga em que a caixa registradora era no fundo da loja e eu tinha visto este livro exatamente à beira da caixa registradora. Quando comprei ao mesmo tempo,
um compêndio de vampiros ou de caçar vampiros, era assim um livro um bocado estranho. Eu comprei este livro porque pensei, acabou Harry Potter, ok, eu tenho de arranjar outra saga para continuar, eu gosto, não é porque preciso ter sagas, mas para ter personagens que vamos seguindo ao longo do tempo. E então achei que este iria me agradar, parecia mais fantasia medieval, e foi um livro que eu demorei um ano a ler este. Não era porque não gostei, foi porque simplesmente estava na universidade no início e o livro estava na mesinha de cabeceira. Eu ia lendo 2 a 3 páginas de cada vez. Mas, como podem ver, eu fiz o erro até de cortar aqui a badana para depois ter o desconto para comprar o segundo. E nem sequer fiz isso. E este livro também está assinado pelo autor, mas vocês podem dizer, Sofia, tu podias ter pegado numa borrona e fazer isto. Podia, mas não, para ter este sarrabisco tive que esperar 2 horas sozinha numa fila da FNAC, aflitinha, para ir ao quarto de banho. E pronto, foi uma desilusão, porque depois o meu telemóvel estava sem bateria, nem deu para tirar foto. Foi a história da minha vida, é recheada de azares. Outro livro que eu gostei muito foi O Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Eu gosto muito da história, gosto muito da Elizabeth e do Mr. Darcy. Eu gosto muito de histórias em que a mensagem seja muito nunca ou seja, nunca olhar para as pessoas pelo primeiro impacto, pela aparência. Adoro a Bela e o Monstro, portanto já podem ver um bocado por aí a linhagem que seguem as coisas que eu gosto. E eu gostei muito deste também, estas edições estão engraçadas, embora sei que da maior parte dos leitores não gostam muito, mas eu gostei e acompanhou-me durante o meu mestrado, durante alguns tempos no metro. E por último, mas não menos importante, um livro que eu gostei e que foi uma descoberta que eu nunca tinha ouvido falar, aliás, acho que poucas pessoas conhecem este livro, que é A Pintora de Plantas, de Martin Davies. E eu comprei este livro porque estava a 5€ na Feira do Livro em Viana, capa dura, fala de plantas, fala de expedições científicas, fala de uma arte que eu gosto, mas esqueço-me sempre o nome, que é as pessoas que fazem os animais empalhados, não é bem este o termo, mas é os animais que se veem nas exposições para fazer a representação dos animais ao vivo em 3D. Agora não me estou a lembrar como é que se chama isto. Não faz mal. Este livro tem 2 linhas temporais. Temos a linha temporal do Captain Cook, que é um dos capitães que leva o navio, que eu não me lembro agora o nome, para fazer uma expedição científica, e temos a linhagem mais atual em que temos o John Fitzgerald, exato, o John Fitzgerald, que é um desses tais pessoas que fazem taxidermista, acho que é isso, taxidermista, e então contactam-me para investigar uma espécime desses que era uma relíquia, porque o que é que são relíquias? No caso, são animais que só existia um exemplar dessa espécie em todo o mundo e que fica sempre a dúvida se será o suficiente para dizer que é uma espécie nova ou foi só uma linhagem evolutiva um bocado diferente por causa daquela ilha, seria o suficiente para criar uma espécie, não seria, podia só ser diferenças na coloração, não sabemos. Só que o que acontece? Esta história, vocês perguntam onde é que está a pintora? A pintora é uma personagem que aparece na linhagem antiga e que vai fazer a relação e as linhagens até chegar o tempo atual. E é um livro muito bom porque mostra um bocado como era difícil em 1774 para as mulheres. E como as aparências, voltamos às aparências, como as aparências significam tudo e como devemos seguir os nossos sonhos. Acho que a mensagem deste livro é um bocado isso, não devemos ter medo de seguir os nossos sonhos e a nossa intuição.
Não é um livro sobre romance, tem romance, aliás, as coisas acontecem por causa de uma história de amor, mas para mim o foco não é isso, é exatamente nunca deixar de seguir os nossos sonhos e nunca deixar de lutar por eles. O livro em inglês chama-se The Conjurer's Birth, que não tem nada a ver com a tradução em português, mas vale muito a pena. Tem mistério, por assim dizer, não é? Porque fica só no momento final ficamos a saber como é que se faz a ligação entre as duas linhas temporais. E é muito, muito bom. Aconselho. Espero que tenham gostado dos livros que eu tinha aqui hoje. Digam-me nos comentários se já leram alguns, qual é a vossa opinião, quais são os livros que fazem parte da vossa vida e até uma próxima. Adeus!